Senhor Jesus, graças a Deus. Deixa a Evaldo acertar esse negócio aqui. Irmãos, já podem, por favor, abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Graças a Deus. Bom, eu creio que todos estão sabendo qual o livro que nós estamos usando, né? Está aqui, ó. Sua família está preparada para o arrebatamento? Durante essa semana eu fiz essa pergunta para mim. Será que eu estou preparado para o arrebatamento? É complicado, né? Mas a gente vai ver que é simples. Não é tão complicado assim. O fato é que a gente precisa ver o que o título está falando para nós. Vamos ler o título dessa mensagem 1? A ordem. Tem crente aí que está com preguiça de ler. Vamos ler de novo, por favor? A ordem. Então, irmãos, a ordem não é de nenhuma pessoa comum, nenhum homem nessa terra, mas é uma ordem que procede de Deus. Tem o arranjo de Deus, mas a escolha foi dada para cada um de nós. Nós temos que escolher de quem nós vamos receber ordem. E aí nessa noite eu creio que a gente vai ser muito ajudado, né? Quando nós seguimos o princípio de Deus, a gente tem o que está aí em Gênesis 1, 28. Todos abriram? Só falta eu? Achei. Então vamos lá. E Deus os abençoou e lhe disse: sede, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa bênção está ligada ao homem e à mulher. Os irmãos lembram dessa criação, né? Deus criou o homem e a mulher. A gente vai ver isso aqui também, está pertinho aí. Versículo 26. Também disse Deus: façamos sobre todos os répteis que rastejam. O 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, homem e mulher. Então a Bíblia, ela dá um princípio claro para nós. O homem não foi criado de qualquer jeito. Não foi assim, ó, tum. Ou como algumas teorias dizem por aí. Mas, como nós falamos no início, tudo depende de onde estão os nossos olhos, o que nós estamos contemplando. A gente ouviu esse versículo, né? Está em Apocalipse. O que nós estamos contemplando, o que nós estamos tocando, e tudo isso diz respeito ao que a vida de Deus está sendo, ou o que da vida de Deus está sendo gerado em nós. Então a primeira coisa que a gente precisa ver é que Deus, ele criou o homem de uma maneira bem específica e com uma determinada ocupação. O homem já tinha uma ocupação. Qual era a ocupação dele? Ele tinha que ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O homem conseguiu fazer isso? Conseguiu? Aonde que tomou bomba? Lembram quem foi e seduziu Eva? Foi tinha um animal que rasteja lá, não tinha? Então, irmãos, é uma coisa que às vezes na nossa vida, talvez a gente não consiga perceber. Mas é importante a gente considerar isso, o que está rastejando perto de nós. Às vezes a gente está preparado para o que está na nossa frente, né? No nosso nível do foco aqui, né? Mas o que está rastejando perto de nós? Isso é mais um princípio para a gente considerar que nós temos um Deus
que de fato Ele quer nos abençoar em todas as coisas. E como esse versículo 28 aqui que a gente leu, Ele quer derramar toda sorte de bênçãos na nossa vida. Mas tudo depende da fonte que nós estamos buscando, aonde nós estamos nos empenhando. Essa versão aqui, do King James, ela fala uma coisa aqui num versículo aqui, que é um pouquinho assim, dá para a gente contextualizar, né? Vamos assim, o versículo de número, capítulo 1, versículo de número 26. Então Deus determinou, façamos o homem, o ser humano, né? A nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, domine ele sobre o peixe do mar. É o 27. Então no 27, depois que passa essa visão do 26, sobre a determinação que Deus havia atribuído ao homem, aí no 27 fala assim, Deus, portanto, criou seres humanos. Aqui já fala de não um ser humano, mas de dois. A sua imagem, a imagem de Deus os criou. Nessa versão fala assim, macho e fêmea os criou. Eu vou falar para os irmãos que eu prefiro a versão atualizada. Por quê? Hoje, a gente sabe do que existe no meio da sociedade, né? Lembrando, tá, irmãos? Nós vamos falar aqui do homem, da mulher, e a gente precisa manter, cada um individualmente, o seu espírito bem sensível, para não ficar olhando só contra você. Você precisa olhar para você. Eu já dei esse exemplo. Se eu ficar olhando para minha esposa, eu vou falar todos os defeitos dela, mas se eu ficar só olhando para ela, eu não vou ver defeito em mim. Eu sei dos defeitos dela, e da mesma forma ela. Então a mesma coisa para nós. Por quê? Quando faz essa designação de macho e fêmea, o que nos retrata hoje? Hoje existe uma situação entre o homem e a mulher que se chama machismo e feminismo. O machismo cuida de quê? Das intenções do macho. O feminismo cuida de quê? Das intenções da fêmea. Mas Deus não criou, quando Ele chegou no homem e na mulher, Ele não criou macho e fêmea. Ele criou homem e mulher. Vocês perceberam a diferença? Os outros animais foram criados como? Macho e fêmea. Correto? Mas no homem e na mulher foi diferente. O homem diz respeito a uma expressão, e a mulher a uma função grandiosa. E é isso que a gente vai poder ver nessa noite, né? Bom, com respeito a essa bênção aqui, está tranquilo, né? Mas aí nós precisamos ver o seguinte, a essência dos dois é igual. É o capítulo 2 aí de Gênesis, versículo 18, por favor. Então, o homem e a mulher foram criados de Deus. A fonte é Deus. Aí alguém poderia falar assim, não, mas a mulher Deus tirou de Adão. Mas Adão veio de quem? De quem? De Deus. Então a mulher veio também de quem? De Deus. Senão nós não seríamos filhos de Deus. Mas nós nos tornamos filhos de Deus. E pela fé fomos trazidos de volta ao princípio original. Agora, hoje a gente vê uma humanidade inteira que age como se não existisse Deus. E nem mesmo tem o interesse de conhecer a Deus. Qual é o resultado? É o que nós estamos vendo hoje. Está aí, aos nossos olhos. Está na minha família, está na vida da igreja, está para tudo enquanto é lado. Nós estamos vendo o resultado de quem não quer procurar conhecer a vontade de Deus. Então aqui, o versículo 18, olha como que ele fala aí, o 2,18. Disse mais o Senhor, Deus. Quem disse então? Deus. É o homem que falou? Não. Quem falou? Deus. Na sua vida, quem fala? É Deus? Essa é a pergunta. Porque se você não ouvir Deus, você pode fazer o que for. Pode pegar um doutorado na Bíblia. Não vai mudar a sua vida. Mas quando você ouve Deus, aí muda tudo. Por isso a Bíblia está aqui, Disse mais o Senhor, Deus, não é bom
que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea, idêntica. O termo auxiliadora podemos também inserir aqui cooperadora. Então aqui não está um quadro de abaixo ou acima, mas está vendo aos olhos de Deus como que está? Bem vinculado, bem ajustado. Mas se cair no contexto do macho e da fêmea, aí perde esse princípio, perde essa realidade, perde essa função. Por isso precisa haver uma atribuição. Hoje lá em casa a gente estava tendo um pouco de comunhão, e aí eu até falei com a minha esposa lá e com os meninos. Adão, a obra dele, ele foi perfeito na obra, não teve problema. Ele teve algum problema com algum nome de animal? Alguém lembra? Ele deixou algum animal sem nome lá no jardim? Pôs o nome, que é uma montoeira de bicho lá, não é mesmo? Mas Deus percebeu que não era só isso, tinha uma outra coisa que precisava ser feita. Eu não sei se ele deixou alguma coisa desarrumada, alguma coisa meio fora do lugar, mas Deus percebeu que precisava de alguém para auxiliá-lo. Mas até então na obra, ele cumpriu o que foi passado para ele. Aí Deus atribuiu a ele uma outra pessoa para auxiliá-lo. Por que uma outra pessoa? Porque Adão não estava sozinho no jardim, os irmãos lembram? Quem mais estava no jardim? O próprio Deus. Ele tinha a presença de Deus todo dia na viração do dia, o Senhor estava ali no jardim, o Espírito estava ali, tinha a presença de Deus. Mas Deus viu que tinha que colocar algo real, mais claro para ajudar Adão. E aí veio então Eva. Mas o que aconteceu na sequência? É fácil a gente ver isso. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-o numa mulher. Está vendo? Tem macho aqui, não tem fêmea aqui não, né? É mulher. E lhe a trouxe. E disse o homem. Quando o homem viu a mulher pela primeira vez. Tem muitos jovens aqui hoje, hein? Espero que eles não fiquem assustados. Os meninos, quando vão casar, ou quando querem casar, eles pedem ao Senhor primeiro. Gente, ajuda aí, hein? Ô Mateus, ajuda eu aí. Tem 2 Mateus aqui hoje, eu posso pegar à vontade. Pede ao Senhor primeiro. Está vendo, irmãos? Bom, Deus providenciou para Adão. E o que Adão disse? Lembrando, Adão estava dormindo. Ele não viu nada do que aconteceu. Vocês lembram disso? Ele não viu nada. Ele estava dormindo. Como alguns falam, estava até nocauteado. Mas aí, olha como que ele fala. Esta, afinal, é osso dos meus ossos. É carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porque de mim, parece Adão, parecia até Tarzan, de mim ela foi tomada, do varão ela foi tomada. Mas aí o Senhor passa uma visão, um propósito para o coração do homem. Versículo 24, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, irmãos, quando o homem toma essa posição de reconhecimento de alguém que Deus providenciou para ele, os dois então se tornam uma só carne. O defeito da minha esposa agora se tornou também o meu defeito. O que ela tem de ruim, eu também agora peguei de lucro, vamos assim dizer. Então o que precisa acontecer nas nossas vidas? Precisa haver um princípio e um posicionamento por parte de nós, de irmos diante do Senhor, vermos o que Ele criou originalmente, o que Ele preparou para nós, para que então possamos tomar a nossa porção e permitir que Ele então trabalhe em nós, nos mantendo nessa comunhão. E olha só como que era o relacionamento desse casal. Versículo 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam.
essa questão da nudez aqui não é uma questão apenas de vestimenta, é uma expressão completa. Os dois estavam ali diante um do outro, sem nenhum problema, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum questionamento. E a única coisa que roubou isso deles foram dois fatos que a gente vê no Novo Testamento: simplicidade e pureza. Quando eles adquiriram o vínculo ali com a árvore do conhecimento do que é bom, o que é mal, do certo, do errado, eles perderam a simplicidade e a pureza. Aí agora eu vou aplicar para nós, hoje, século 21, na vida da igreja. Como anda o meu coração em relação a falar de Deus? Eu ainda estou aberto para ouvir o Senhor? Ou tem alguma coisa que está rastejando perto do meu coração? Então nós precisamos, é individual, isso é individual. Primeiro, individual. Depois, no meu caso, eu sou casado, então tenho minha família, tenho a minha esposa. Aí vai o meu casamento. Para onde eu estou conduzindo o meu casamento? Para quem eu estou conduzindo o meu casamento? Deus, ele tem uma proposta para mim, como para cada um de nós aqui nessa noite. Mas eu preciso saber para onde. O que é a fonte? Qual a fonte que eu estou usando para abastecer a minha vida, o meu casamento, o meu relacionamento com a minha esposa? É uma fonte divina ou apenas no contexto natural? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer o tempo todo, porque é o risco que nós corremos de perder os princípios que Deus estabeleceu. Caímos na nossa própria linha e lógica de raciocínio, usando a nossa própria habilidade e capacidade humana, deixando a simplicidade e a pureza, e aí com isso as barreiras vão sendo cada dia levantadas. Eu creio que os irmãos, a maioria talvez está acompanhando aí, né, as mensagens do Pedro. Aí quando surgiu aquele negócio daqueles bichinhos lá, o Behemoth, né, e Leviatã, aqueles bichinhos lá, né, e o negócio é feio, é horroroso, né. A gente fala bichinho, mas é um bichinho assombrado, né? Aí o Pedro, ele usou uma figura do Leviatã, ou do Behemoth, aquela do muro, né, que tem os tijolinhos, e aos poucos vai criando barreiras. Aos poucos os tijolinhos vão sendo colocados, e aí vai formando ali aquele monstro ali, com uma barreira de defesa, que é o que aconteceu justamente com o homem, quando tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal. As fortalezas e os sofismas. E na hora que Deus, todo mundo sabe aqui quem que tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal? Vocês sabem? Quem que tocou primeiro? Vou falar, gente. As irmãs não vão ficar bravas, não. A mulher, não é isso? Quem? A varoa. A mulher, não foi isso? Não foi a mulher que tocou? Ou vocês estão... Pode falar, gente. A mulher, né? Foi a mulher? Não foi, Bebel? Foi a mulher, não é isso? Mas Deus, na hora que chegou no jardim, e ambos haviam escondido, Deus chamou quem, Bebel? Adão. Adão, onde estás? Agora Deus não sabia que era mulher, não? Sabia. Mas aí Deus, ele buscou Adão. Nessa noite eu espero que o Senhor esteja nos encontrando, irmãos. Cada um de nós. O fato de estarmos aqui nessa noite precisa mudar a nossa história de vida. Mudar o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa voltar ao princípio. E lembrar que nós precisamos, cada vez mais, diante de tudo que nós estamos enfrentando, tantas coisas foram projetadas nas nossas vidas do ano passado, até agora, até os dias atuais, que ainda não acabou. E nós, de acordo com a palavra, sabemos que ainda não vai acabar, essa coisa vai ficar rodando aí durante muito tempo, porque, infelizmente, quer atrair a maioria das pessoas para tirarem elas do foco original de suas vidas. E nós precisamos atentar para isso. Qual é o ponto central da minha vida? O homem e a mulher foram criados para expressar Deus, para manifestar Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus. Só tem um que é contrário a isso, que é o inimigo de Deus. E que vai usar de todos os meios para tentar tirar
isso que está aqui, ó, no versículo 24. A identificação de um com o outro. Eles se tornaram idênticos. Tanto é que aqui, ó, quando se unem, se tornam um só. Esse é o arranjo de Deus. A humanidade hoje tem criado muitas outras coisas. E cada vez mais destruindo as pessoas. Fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, eu nem vou dizer, porque já fica apagado o espírito. Então já está apagado. E se a gente pega Romanos, mostra tudo isso que está sendo exposto hoje. Para quê? É uma advertência para mim. Para que eu possa abrir os olhos do meu coração. E permitir que o Senhor possa tirar de dentro de mim toda fortaleza, todo sofisma, toda barreira que possa impedir com que Ele atue no meu coração e na minha vida. O versículo de número... Vamos para o Novo Testamento agora. Não, tem Novo Testamento. Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Achamos? Aliás, primeiro vamos, depois a gente vai em Gálatas. Aqui, porque aqui falta um aspecto. Vamos lá, 12 e 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Paralelo a esse versículo, tem Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Então, aqui nós temos dois pares. Tem o judeu e o grego, escravo e livre. Mas em Gálatas, nós temos 3 pares. Então, em contrastes, estão vendo? É um oposto ao outro. Judeu pode dizer crente. Grego, incrédulo. Gálatas 3:8. Escravo e livre, está aí. Um está livre, o outro está preso. Achamos? 3:28, perdão, tá? É Gálatas, capítulo 3, versículo de número 28. Achamos? De Sartre, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então aqui tem 3 pares, né? Aqui está lá o judeu e o grego, o crente e o incrédulo, aqui está o escravo e o liberto, e aqui também está o homem e a mulher. Já em Coríntios, nós vimos que são 2 pares. Agora, como que pode ser eliminado essas adversidades? Somente numa esfera, em Cristo Jesus. Fora de Cristo não tem jeito. Vai continuar um homem e uma mulher. Dentro de casa é um casal, casaram, os irmãos oraram, a igreja abençoou, mas o negócio lá tem um homem e uma mulher. O homem vai defender a opinião dele, o lado dele. A mulher, o lado dela. Mas quando estão em Cristo Jesus, tudo muda. Todas as coisas mudam. Porque volta ao original. Só que nós, infelizmente, eu vou usar por causa da nossa natureza, é fácil a gente entender isso. Quando nós nascemos, nós vamos nos converter, alguns com 15, 16 anos, 17. Toninho, se converteu com quanto? 20? 30. Toninho com 30. Ô, Tom, você com quanto? 30 também? Você, Cláudio? 16. Nilton também, acho que foi 16. Ô, Celso, você? 21. Eu fui com 19. Então, veja bem, eu passei 19 anos, o Cláudio 16, Tom 30, Toninho 30, Celso 21, sem conhecer o Senhor. A queda de braço é boa, né? Tá vendo? Sofremos igual sovaco de aleijado, né? Batemos cabeça no poste. Irmãos, nossa, Pai. É uma luta, porque nós tivemos uma história. Agora, hoje, a gente tem visto assim, nós temos meninos que já nasceram na vida da igreja, mas a experiência com Deus, isso serve, né, para os nossos aí, né, estão aí, a experiência com Deus é outra história.
O ouvir Deus, ele pode às vezes ouvir. O Gustavo ouviu, o Cláudio, o Mateus me ouvir. Mas e Deus? Será que estão ouvindo a Deus? Eles precisam ter isso, né, Cláudio? Aí o que acontece, irmãos? Tem duas coisas. Deus querendo o tempo todo nos abençoar com toda a sorte de bênçãos. Não é isso que está na palavra? Mas por outro lado, nós temos alguém que está rastejando, embora ele já engordou bem, mas ele está rastejando e já está nos ares também. Então ele lança setas. Ele está de todos os jeitos querendo o quê? Nos tirar desse propósito original. Então o que ele vai usar? Filosofia é uma delas. Mas tudo isso que ele for usar exteriormente só vai produzir alguma coisa se nós permitirmos que entre para dentro de nós. Se eu permitir que o que está fora entre, aí não tem jeito. Por isso que Tessalonicenses tem um princípio muito grande e que a gente precisa atentar. E lá fala da seguinte forma, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em... Se Nilton tivesse aqui, nós íamos perguntar para ele, tudo é o que, Nilton? Ele fala, tudo no grego é tudo. Então é tudo. E o nosso espírito, olha onde que Deus começa, ó. O espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda, até a vinda de nosso Senhor Jesus. Aqui, ó, até o arrebatamento. Então, é uma luta. Né, igual o Tom falou ali, nós continuamos lutando, né, Tom? Nós estamos aí, todos, eu creio, as irmãs, a mesma experiência, nós estamos lutando. Irmãos, e cada dia a luta vai ficar mais intensa, por quê? Porque o pecado está se multiplicando. É o que tem aí. É o que tem aí fora. É o que a filosofia está ensinando, o que as faculdades ensinam. Não tem nada a ver. Está tudo aí. Tirando o quê? O homem do princípio original. E aí está destruindo todo esse arranjo. Então o homem e a mulher que deveriam estar juntos, acabam ficando em conflitos. De opiniões, de escolhas. Bom, mas nós temos um Deus que cuida de nós. 1 Coríntios, capítulo 11. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. Nós não estamos perdidos igual seco tiroteio, não, hein? Só quem quiser. 1 Coríntios, capítulo 11. O versículo de número 12 e 13. Aliás, vamos ler 11, 12 e 13. 1 Coríntios 11, versículo 11, 12 e 13. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de... Está vendo como que é o princípio aqui? Então no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Está vendo como que é o arranjo de Deus? Aí volta a harmonia, volta o vínculo. Os dois se tornaram uma só carne, para estarem juntos, caminharem juntos. E hoje tem um desafio muito grande, né? Na época do jardim, olha bem, no jardim não tinha toda essa complexidade que existe hoje, né? Mas hoje cada um tem que exercer sua atividade, seu trabalho, alguns viajam, aí a esposa fica na cidade, ou está trabalhando também em outra coisa, aí fica aquele negócio, né? A distância está aí, o espaço está aí. O que a distância faz? É fácil. Se a gente... um telhado, né? Se ele estiver bem calçado, não entra chuva. Mas se ele tiver um espaçozinho pequeno, o que começa? As goteiras vão vir, e aí, aos poucos, vai minar a água. Então, nós precisamos ver a fonte que está em nós. O que tem sido prioridade em nossa vida.
E a partir do momento que nós introduzimos o Senhor, olha como que é claro o versículo 11, no Senhor. Então quer dizer o mesmo, o contrário, fora do Senhor. É outra história. Mas no Senhor, nem uma mulher é independente do homem, nem um homem é independente da mulher. Por quê? Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E da onde que vem isso? Tudo vem de Deus. Aí precisa da esfera. A esfera nos guardar, a esfera nos proteger, porque se nós não tomamos essa fonte, nós podemos usar, sim, a gente vê a humanidade tentando, e a gente vê os resultados. Em 1 Timóteo lá fala que a mulher, ela foi preservada pelo fato de dar à luz, mas esse dar à luz não é uma coisa assim, simplesmente para ter filho. Não, não é isso apenas. Ela é a sequência, ela dá sequência ao plano de Deus nessa terra. Sem a mulher não tem cumprimento de Gênesis 1:28, não. Ajoelha aí e vai ver se você vai multiplicar alguma coisa. Ah, eu ajoelhei, agora vai multiplicar. Não. Aquele princípio ali é um princípio orgânico. É um princípio do casamento. É um princípio de Deus, para que o homem crescesse e multiplicasse. Mas sem Deus, o que está acontecendo hoje é totalmente o contrário. O pecado está avassalador, destruindo, acabando com as pessoas. E aí está essa situação toda que a gente está vendo. Mas nós cremos que a soberania do Senhor ainda, né, tem nos guardado. E a mulher, ela tem um fato muito importante. Isso para as irmãs é um atributo, porque o que acontece? A Bíblia mostra para a gente que nos principais momentos do Senhor Jesus nessa terra, a mulher é que foi usada em primeiro lugar. Quem é que gerou Jesus? José ou Maria? Hein, Adriana? Graças a Deus, Adriana do céu. Nossa, Pai do céu, graças a Maria, isso mesmo. Me assusta não, Adriana? Nossa, Pai. Mas aí tem um outro fato interessante na Bíblia, está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3, é muito interessante esse versículo aqui, esse princípio, né? É uma outra Maria essa aqui, tá? Não é a mesma Maria, não, mas é uma outra Maria. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3. As Marias sempre se deram muito bem aqui na Bíblia, né? Achamos? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Os irmãos lembram de algum homem que ungiu o pé do Senhor Jesus? Não tem, né? E quando foi lavar os pés, o próprio Senhor que lavou primeiro os discípulos, não é isso? Está vendo? Mas aqui tem uma mulher que exerceu essa função aqui, grandiosa, né? Quando o Senhor ressuscitou, aliás, né, no momento ali do sepulcro, quem foi primeiro lá, os 12, ou os 11, os 12? Quem foi o primeiro lá no sepulcro? Os irmãos lembram? Foi um homem ou foi uma mulher? Vamos lá, Evangelho de João aqui, está pertinho, né? Capítulo 20, ó. Ó Senhor Jesus, graças a Deus pelas mulheres. Convertida, né? Porque se não converter, nós estamos lenhados. Achamos? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 e 2. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Olha como que a reação dela, ela foi rápido, correndo para avisar para os discípulos. Lucas capítulo 8, versículo de número 2 e 3. Lucas 8,
versículo 2 e 3. Embora a gente está falando muito das irmãs aqui, estão vendo, né, irmãs? Mas não se esqueçam de quem Deus chamou primeiro no jardim, né? Então, mas aqui o que está mostrando é a porção forte e positiva que as irmãs têm, né? A importância que as irmãs têm. E a gente sabe disso, né? Na nossa casa, no nosso viver, a gente sabe dessa característica, né? E também achamos algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus. Então vejam bem, quem cuidava do Senhor Jesus com os bens? As mulheres. A gente não vê homem aqui. Está vendo? As mulheres, elas têm uma percepção totalmente diferenciada da nossa. Tem um outro princípio aqui, esse está em Provérbios, nós já conhecemos, as irmãs também sabem, porque, nosso pai, que irmã que não ouviu esse provérbio? Tem que saber, talvez só Paulinha lá em casa. Provérbios 14, versículo 1. Eu acho que até Paulinha já deve ter ouvido esse versículo. Ó Senhor Jesus. Achamos? Achamos? A mulher sábia, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba, né? Então a mulher sábia. Agora, para nós, irmãos, como que a minha mulher vai se tornar sábia? Tendo a natureza dela. Como que a minha esposa vai se tornar sábia? Eu não vou conseguir fazer isso. Estou precisando de sabedoria. E aí, João, como que nós vamos fazer? Quem vai nos ajudar nesse negócio? É isso aí. É isso aí, irmãos. É igual ele falou, é mexer com o Senhor. Agora, se nós não vamos, como que elas vão? Hein, João? Você não vai à reunião, mas Adriana, vai para a reunião. Não é mesmo? Você não lê a Bíblia? Adriana, lê Bíblia. Não lê alimento diário? Adriana, lê alimento diário. Você já orou? Aí aquela frase sagrada, você já orou hoje? Você já leu a Bíblia? Né? Então, primeiro quem? Somos nós, né? Aí, irmãos, certamente Deus vai poder cuidar da esfera na nossa casa. E vai produzir sabedoria. Agora, me perdoe usar o termo, bobo é aquele que acha que vai fazer com o jeito dele. Nosso jeito, tá com nada, tá? Nós somos fraquinhos. Né? Nós vamos perder de muito. Provérbios 31. Nossa, aqui é forte, tá? A mulher virtuosa. Ai, Jesus. Gente, negócio aqui não é fácil não, tá? Vamos lá, né? Pela fé. Às vezes está a nossa fé aqui, ó. E é importante, irmãs, que vocês tenham isso, né? Exercício de fé, porque é uma referência de uma mulher dentro do arranjo soberano de Deus, né? Aí, a partir do versículo 10, podem pegar aí na versão de vocês aí, versículo 10. Está vendo? Então aqui, é o mesmo princípio. Exceder, ultrapassar. Então não é, por que compara com joia? Porque não é o exterior. Igual a gente sabe, quando a gente está namorando, é uma pessoa. Depois, no processo da vida, vai mudando. E conosco também, mesma coisa. Uns vão ficando mais gordinhos, mais barrigudinhos, outros mais enjambradinhos, né? A gente vai mudando. Os anos vão passando, nós vamos mudando. Mas o que Deus olha no homem? Como que é o olhar de Deus? Ele olha segundo o quê? O exterior? Ele olha segundo o quê? O coração, correto?
Então nós precisamos aprender a ver isso. Dentro de cada um de nós tem uma essência, tem uma pessoa que Deus confiou para cada um individualmente. Por isso que meninos que ainda não têm a sua cooperadora, por favor, se desdobrem diante do Senhor, porque senão vocês vão ficar igual Salomão, rodar 1000 aí e não vai estourar o velocímetro, vai estourar a caixa de marcha, vai estourar tudo e não vai achar. Mulher tem o mundo inteiro, mas a mulher, a esposa, não é assim que acha. Salomão rodou 1000. Quem foi a esposa de Salomão? Não tem. Porque mulher tem aí, igual homem também, se a sua procurar vai achar. Ontem aí. Mas o e a, quem produz é Deus. E às vezes está debaixo do nariz da gente, a gente não percebe. Por quê? Porque os nossos olhos estão pulando os muros, estão saindo da esfera, estão buscando outras coisas, estão buscando o que o mundo oferece, e não o que Deus quer me dar. Bom, é um princípio, né? Eu vou ler nessa versão aqui, o versículo 11, ele fala assim, o seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa, versículo 12, exemplar, faz ao seu marido sempre o bem, e nunca o mal. Escolhe a lã, ou seja, um material de primeira para fazer uma vestimenta, né, do cobrir do frio, o linho, que é um material puro, limpo, né, é um material fino, né, para vestimenta, com alegria, trabalha com as próprias mãos. Aí tem vários outros atributos aqui, né, que se a gente for ficar olhando aqui, né, dá uma impressão que é só a mulher que precisa ser trabalhada. Mas nós sabemos que todos nós hoje precisamos ser trabalhados. Agora, o que impera em tudo isso? É 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Aí vem a ordem de Deus, a ordem divina, que até então, às vezes, muitas foram usadas de forma errônea por muitas vezes, né? 1 Coríntios, capítulo 11, nós conhecemos bem esse versículo, versículo 3. Os generais gostavam de usar muito isso aqui. Achamos? 1 Coríntios 11, 3. Amém, amém. Ó Senhor Jesus, quero, entretanto, que saibais ser Cristo e o homem e Deus o cabeça de Cristo. Essa é a ordem divina. Deus, cabeça de Cristo. Cristo, cabeça do homem. E o homem, cabeça da mulher. Ou seja, o que a Bíblia está querendo me mostrar? Se Cristo não me encabeçar, eu não vou ter capacidade para encabeçar a minha esposa. Essa é a realidade. Para nós que temos a direção de Deus. Pode tentar outros artifícios, como todos têm tentado por aí. E muitos estão enfrentando as dificuldades por causa desse princípio. Porque primeiramente Deus, ele já estabeleceu a ordem. Tem jeito de mudar isso aqui? Não tem. Agora, só que o interessante é que a gente acha que quando cita que a mulher como auxiliadora, acha sempre alguma pessoa que acha como inferior. E é pelo contrário. Vocês estão vendo a Bíblia aqui em cima, né? Tem um púlpito aqui, não é mesmo? Quem está segurando isso tudo aqui? Ó. Se tirar o pé, o que acontece? Na nossa visão, quem é que está no melhor aqui? Não é isso? Na visão natural? Quem estaria no melhor não é quem está em cima? Mas o que o Senhor Jesus falou? Quem é o melhor é quem é servido? Quem é o maior é quem? Está vendo como é que mudou?
Adão, irmãos, tinha feito tudo, aparentemente, mas Deus viu que ele não tinha a capacidade completa, e que precisava de alguém mais, para auxiliá-lo, para dar suporte para ele, para ajudá-lo, porque ele não conseguia, mas esse suporte não colocou abaixo, colocou junto, cooperar juntos, os dois precisam estar juntos, viverem juntos, a vida comum do lar. Mas aí depois que casa, não, eu tenho que ir para o meu futebol. Rapaz, você tinha seu futebol quando você era solteiro, rapaz. Agora você casou. Não, não é que impede que você não vai no seu futebol, mas você vai ter comunhão com sua esposa, meu bem. Eu tenho um futebol aí de leve aí, dá para ir? Está liberado? Dá para organizar? E ela da mesma forma, os compromissos que tinham antes. Tudo é debaixo então de quê? De comunhão. Por quê? Porque Deus torna isso comum, mas tira Deus para ver. Tira Deus para ver o que vai acontecer. Aí vira um caos. Aí é a queda de braço. Quem é o macho? Eu mando. Quem é a fêmea? Eu vou arrebentar ele. Deixa ele. Ele vai ver comigo que é bom para tosse. Nem queira, tá? Bom, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, a gente aprende alguns princípios, tá, irmãos? Eu vou finalizar daqui a pouco aqui, tá? É uma palavra que ela é difícil para a gente compartilhar, mas ela dá vários princípios para nós. Aí o Senhor Jesus, Ele nos ajuda. É o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 38. Senhor Jesus. Achamos? Olha só quem está falando, hein? É o próprio Senhor, hein? E Ele fala da seguinte forma: porque eu desci do céu. Mas desceu para quê? Não para fazer a minha, e sim a vontade daquele que... Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender: nós nos casamos para quê? Só para lua de mel? Vai dar B.O. Lua de mel dura pouco tempo. Na verdade, a lua de mel, quando ela tem a realidade, é a vida inteira. Não tem erro, não. Vai bem. Funciona, tá? Vai. Mas, se não tiver, aqui, ó, nós esbarramos nesse princípio. Quando a gente traz Deus para a nossa vida, se torna tudo santo, santificado. Só para a gente ter uma noção bem clara. O que Deus estabeleceu é algo santo. Mas o que o mundo fez foi estragar aquilo que Deus estabeleceu de maneira santa. Mas aí nós precisamos atentar para esse princípio. O Senhor Jesus, Ele desceu do céu. Nós temos um problema. Se nós tivéssemos vindo do céu, talvez seria mais fácil. Mas nós estamos nessa terra, nós viemos dela. Nós nascemos nela, eu 19 anos nessa terra. E aí como que vai ser? Quais os padrões que eu vou usar no meu casamento? Igual aos meus pais? Eu lembro de uma vez o irmão Dong, né, falando lá de origem, né, de chinês, brasileiro, mineiro e tal. Eu falei, não, eu sou cidadão do reino dos céus. Eu já fui chinês, agora não sou mais. Tem o oi puxado, não tem jeito, não vou fazer plástica para mudar. A nossa Constituição mudou ou não? Se não mudou, irmão, tem tempo de você mudar ainda. Você pode mudar ainda. Deixa de ser igual ao seu pai e a sua mãe, seja igual ao seu Deus. Ande igual ao seu Deus. Ande debaixo da direção do seu Deus. Dê-lhe a liberdade para produzir algo novo na sua vida. Renovar completamente a sua vida. Produzir alegria em você. Ó Senhor Jesus. Tem um outro aqui que está em Filipenses. Senhor Jesus de novo. Ó. Filipenses 2, a gente conhece também. Ó Senhor Jesus. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Até o 5 e 7. 5 ao 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo
em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou, assumindo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido, o Senhor Jesus passou por um processo de transformação? Não. Olha, mas para ele ter se transformado, o que aconteceu antes? Ele teve que se esvaziar. Primeiro ele deixou tudo aquilo que ele tinha de Deus. Não quis tomar nada do que era de Deus. Ele sabia quem era Deus. Na nossa vida, irmão, você tem que saber quem é Deus. Senão você vai virar e falar assim: esse filho é meu, esse marido é meu. Você está tomando de quem? De quem? De quem? É sério, irmãos? Nós podemos correr esse risco. Tomar a minha esposa, ela é minha. Quem manda aqui sou eu. Eu estou fazendo o quê? Estou tomando de quem? De quem, irmãos? Pode falar sem medo. De quem? De Deus, irmãos. Nós temos que estar ciente. Nós não podemos passar mais tempo nessa terra achando que Deus é longe de tudo. Deus é real. E é dentro da nossa casa que Ele se torna real. A partir do meu coração, Ele tem a condição de atuar ou não. Então nós temos que ter esse cuidado. A primeira coisa comigo: se a minha vida eu não tenho convicção de quem que ela é, pronto, já tem um problema. Aleluia! A minha também. Ó Senhor Jesus. Quem é que é doidinho lá do Antigo Testamento? Eu e minha casa serviremos. É Josué, né? Josué. E ele começou fraquinho, né? Medroso, todo lá, que tem todo. Aí Deus virou para ele: ser forte e corajoso, rapaz. Ser homem. Toma a sua posição diante de mim. Eu estou aqui, o Deus Todo-Poderoso, para te ajudar. Ser forte e corajoso. Aí no final do livro dele, ele fala isso aí, ó. Se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem, tudo bem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, é a nossa posição. Nós temos que ter essa disposição, né? Evangelho de João, capítulo 6. Vamos finalizar aqui. Colossenses, capítulo 3. Por causa do horário, tá, irmãos? Aquele relógio ali, eu acho que está 5 minutos atrasado. Está me enganando. Colossenses, capítulo 3, versículo 18 e 19. Ó Senhor Jesus. Então aqui tem para os dois, né? Vamos pegar os filhos também, porque tem filho também. Vamos ao 18, 19 e 20. E 21, tem pai também. Pega todo mundo aqui de uma vez. Achamos? Versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém. Maridos, amai a vossa esposa, e não a trateis. Filhos, em tudo, pois fazê-lo é grato diante do Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem. Então está vendo, aqui tem um arranjo para a família. Na verdade, esse versículo, ele absorve até mesmo o tema central desse livro. Se a minha família, ou se a minha casa está preparada para o arrebatamento, está aqui, ó. Por que fala para a esposa ser submissa? É a dificuldade da esposa. É fácil, até às vezes a gente vê por causa da questão natural, né? A mulher, ela tem a característica de mãe, então ela gera o filho. Aí o que a gente vê, o que a gente vai vendo, né, ao longo da vida, né? Aí a mulher costuma cuidar do neném desde novinho, né? Vai amamentando, arrumando roupinha, aquela coisa, e os meninos vão crescendo. Aí, do mesmo jeito que ela arruma os meninos, é que arrumar a gente também, porque a gente sai meio amarrotado, né? Aí elas querem arrumar a gente também. Só que tem hora que o negócio dá né? Aí eu vou com essa, não vai, tá vendo? Aí o negócio começa a ficar meio estranho dentro de casa. Então nessa hora a gente tem que lembrar desse, mas é a característica dela, de cuidar mesmo, e é isso, né? De cuidar, de organizar as coisas, né? E a gente precisa entender esse lado. Mas veja bem,
olha só, elas conseguem submeter a outras pessoas. O versículo está mostrando isso aqui. Mulheres, sede submissas ao quem? Ao próprio. Então, tá vendo? Às vezes é com o marido que ela não fala muito bem, não. Então, se tiver essa dificuldade, tem que atentar para isso. Abra o olho. Abra o olho. Eu lembro uma vez que nós fomos numa loja, cheguei no shopping, aí fui lá com a Cilda. Rapaz, aí nós chegamos lá. Aí tinha assim, Cilda chegou primeiro que eu. Não sei se você vai lembrar disso. Eu lembro desse trem. Ah, menina, eu lembro desse trem. Ô, Toninho, eu vou te falar, eu cresci uns 2 metros de altura essa hora. Ô, menino, eu tô lá tranquilo, de repente chegou um cara todo, que bombadão, que tem assim, todo borboleta, cheiroso, pum, e tum nela. Foi, diabos. Rapaz, eu fui lá para ver o que está acontecendo. Aí, menino, foi só eu pôr o pé. Aí veio um cavaco de uma mulher, todo tamanho pro meu lado. Falei, que tem fantasma é esse, meu pai? Estratégia de venda. Eles usam a mulher para falar com o cara, porque o cara não vai falar, aí fica tonto, né? Ah. E a mulher também fica vendo o cheirosinho lá, todo bordadinho, camarada, camisetinha, né, que estranho, que tem avacaiado. Foi, vou matar. Ô, Cláudio, rapaz, ia dar um pega legal no shopping, tá? Quase que eu deixei de ser crente. Ah, menina, o trem ia rolar um pau lá, você ia ver. Safado, sem vergonha. Estratégia de marketing. Irmãos, o trem é bolado, né? O trem é assombrado, é sutil. O trem é fantasma, não tem jeito. E elas não falam não, deixa. Pode levar. Pode levar, né? Levar, você vai ver, depravar. Ah, vou levar você para onde? A mesma coisa para os maridos aí, ó, versículo 19. Maridos, amai a vossa esposa. É vossa esposa. E não a trateis com amargura. Irmãos, o homem por natureza é grosso. Não tem jeito, tá? A gente por natureza é grosso. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? O Senhor já mostra para nós o nosso defeito, olha. E já mostra para a gente a fonte de ajuda. Ele já mostra para a gente. Ó, você tem que tomar cuidado com isso. Fica de olho. Senão você vai tomar uma cabada de vassoura. Versículo 20. Filhos. Ah, meninada, vocês acham que vocês iam escapar, né? Filhos, em tudo. Aí, Tom, ó. Hein? Ô, Toninho. Wagner, Celso, Cláudio. Nós estamos bem na fita aqui. Não sei se vai funcionar, mas nós estamos bem. Né? Tá aqui, ó. Hein? Ô, Gustavo, só Deus. Anota aí. Olha lá, aí, já pulou no 21. Nem li o 20, ele já quer o 21. Nossa, do ordinário. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do... Tá vendo? Agora é nós. Estamos dentro. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Já pensou se acordar o crente? Ô filho, está na hora da reunião. Aí o menino fica irritado. Quer matar nós? Meu pai, eu cheguei agora. Falei, chegou agora? Da onde? Chegou agora. Você é doido, rapaz? Está na hora de nós sairmos para a reunião. Mas o menino fica irritado. Está vendo? É Jesus. Mas está vendo como são princípios, irmãos? Princípios para nós sermos guardados, né? E permitir que aquilo que nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, essa ordem, ela nunca vai mudar. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é e precisa ser o cabeça do homem. Para Deus está pronto, está determinado. Tem jeito de mudar essa lei? Não tem não, né, Mateus? Aí, ó, o advogado falou que não tem jeito de mudar essa lei. Então, para Deus já está determinado. E aí, o homem está capacitado a encabeçar a mulher. Irmão, só em Cristo, só em Deus, vai ocorrer essa harmonia na nossa casa. E aí, de fato, nós precisamos entender uma coisa. Desde o ano passado, quando ocorreu esse negócio da pandemia, algumas coisas têm mexido comigo. Eu vou falar no aspecto pessoal. Eu não sei mais quanto tempo a gente tem aqui nessa terra. Eu, pelo menos, não sei mais. E a gente vê muitas coisas acontecendo, né, Tom? Quando a gente passa na estrada, acidentes, situações diversas. Igual os meninos vieram de viagem. Teve um dia que eu até perguntei para o meu filho, né? Falei assim, ô Mateus, por que você ora na estrada?
igual nós viajamos, né, estourou alguns pneus lá e tal. Por que a gente ora na estrada? Igual, nós somos crentes, correto? Mas quanto endemoniado está na estrada aí? Quantas pessoas incrédulas, possessas, que mexem com o espiritismo, macumbaria, obra das trevas, estão nas estradas? E nós não sabemos. E vai que um demônio daquele lá vem para cima de nós. Mas por que ele não vem? Porque ele está amarrado, em nome de Jesus. E ele não vai tocar em nós, não. E nós não vamos deixar também, não. Então é isso que tem que funcionar. Nós temos que definir a nossa posição. E a nossa posição, como nós cantamos aí, somos filhos de Deus. Eu sou um filho de Deus. E o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Fica fácil usarmos esse Deus e permitirmos que ele também trabalhe em nós e nos use aqui nessa terra. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, compartilhar aí, ó.